começar trazendo o assunto que foi tema ontem na rede social por vários motivos, né? Dois deles, por se tratar, né, do prefeito de Ceabra, que é a maior cidade aqui da Chapada Diamantina. Um fato também que é interessante, estava até então, segundo as informações que a gente recebeu em segredo de justiça. E outro ponto, né? Estamos num período político, eleição, então tá todo mundo na janela ali acompanhando tudo o que acontece. O desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia, Pedro Augusto Guerra, autorizou a quebra do sigilo bancário, fiscal e dos dados telefônicos do prefeito de Ceabra, Fábio Miranda, do PP, acusado de improbidade administrativa. A decisão foi tomada em sessão da primeira Câmara Criminal ontem, né? Antes de ontem, terça-feira, dia 9. A quebra dos dados foi requerida pelo Ministério Público da Bahia e se estende também até o empresário Pedro Araújo Teles Júnior e a empresa que leva o seu nome. O processo criminal, instaurado em setembro de 2022, apura a possível prática de crimes cometidos durante a execução de 7 contratações firmadas entre a Pedro de Araújo Teles Júnior, ME, Teles Contabilidade e a Prefeitura de Ceabra na modalidade inexigibilidade de licitação durante os anos de 2017 a 2022. A quebra do sigilo bancário vai analisar as movimentações financeiras nas contas físicas e jurídicas dos acusados no período de 1º de dezembro de 2016 a 31 de janeiro de 2022. Quanto aos dados telefônicos, será investigado o período de 1º de setembro de 2018 a 31 de janeiro de 2022. Paralela à autorização, o desembargador Guerra decretou o sigilo do processo, ordenando que deixem de ser publicados os extratos das decisões colegiadas, em especial no Diário Eletrônico de Justiça, em razão, é claro, da imperiosa proteção do direito à intimidade das pessoas referidas durante as investigações, especialmente os próprios investigados, bem como no intuito de assegurar a eficácia da apuração. Antes do comentário da nossa mesa, vamos trazer a fala do prefeito. Solta pra gente, Vini. Olá, pessoal. Venho aqui compartilhar com toda a população ceabrense a minha surpresa com a matéria publicada nesta quarta-feira, 10 de janeiro de 2024, no site Jornal à Tarde. Lendo a matéria, vi que estou sendo acusado por ter contratado um profissional ceabrense de contabilidade para prestar serviços à prefeitura. O contador citado nessa matéria é Pedro Teles, ou Pedrinho da Contabilidade, como é conhecido por todos. Todos nós sabemos que Pedrinho presta serviços contábeis a diversos cidadãos e empresas do nosso município e região há muitos anos. Diante dessa competência comprovada, a empresa de Pedro Teles foi contratada pelo município para prestar serviços contábeis, recebendo atualmente o valor mensal de R$ 3.450. A empresa de Pedro é responsável por gerenciar e alimentar todas as informações fiscais, tributárias de pessoal do nosso município. Serviço este que, se executado por profissional que não seja do nosso município, seria muito mais caro. Por esses motivos é que continuarei defendendo e estimulando a contratação de mão de obra local para prestar esse tipo de serviço. Responderei ao processo tranquilamente e nele provarei que a contratação foi regular, que os serviços são prestados com excelência e que não há qualquer razão para a existência desse processo. No mais, todos conhecem minha trajetória pessoal no município de Ceabra. Não tenho nada a esconder em relação à minha vida profissional. A justiça não precisa nem quebrar meus sigilos bancários, pois colocarei todas as minhas contas à disposição da justiça. Tudo que foi conquistado em minha vida, antes ou depois de ser prefeito de Ceabra, foi fruto de muito suor e trabalho. Entramos no ano eleitoral. Sei que muita gente tem interesse em me derrubar, mas não tem problema nenhum com essas tentativas, pois minha consciência está tranquila, minhas contas estão à disposição da justiça e minha fé continua inabalável. Enquanto seguem com as denúncias, seguirei de cabeça erguida e trabalhando. Iniciamos a pavimentação asfáltica do bairro Vasco Filho, a recuperação de estradas na zona rural, enfim, nosso planejamento para 2024 segue a todo vapor. Seguiremos firmes porque a luta está apenas começando. Que Deus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre.
Muito bem, vou abrir a nossa mesa aqui para os comentários, né? Começou com um Fábio e terminou com outro, né, professor? Começa contigo, vamos lá. É isso, Nerisvaldo. Antes de qualquer julgamento precipitado, precisamos guardar o rito do processo legal. Eu, na condição de legalista, é claro que sempre vou defender o rito do processo legal para os meus amigos e adversários diante de qualquer contexto político, até para que a gente possa ser justo e seguir a nossa legislação, certo? É importante assegurar a ampla defesa, o direito ao contraditório, o direito de concorrer das decisões judiciais, ou melhor, recorrer das decisões judiciais e demais instrumentos legais que ele possa vir querer utilizar. Enfim, todos esses elementos e etapas precisam ser cumpridos e o julgamento quem vai fazer, é claro, é a justiça, não é nem um meio de comunicação, nem mesmo a sociedade. É claro que a sociedade tem a sua opinião, tem os seus comentários. No período eleitoral é sabido de todos que qualquer fato político, qualquer decisão judicial tem uma conotação política a mais. Isso é fato em qualquer instância, a nível de município, a nível de estado, a nível de governo federal, a nível de Brasil, certo? Contudo, isso não invalida o debate, do ponto de vista dos fatos que estão acontecendo, até porque se estão acontecendo, quem valida isso é a própria justiça a partir do momento que se manifesta, seja por meio dos portais, seja por meio do seu diário oficial, enfim. Ou seja, ainda que esteja acontecendo em um ano eleitoral, isso não invalida os fatos. A gente precisa ter essa noção para que a gente não caia na narrativa de que é apenas política da oposição. Volto a repetir, é claro que existe uma conotação política a mais, e isso é normal entre aspas, certo? Até porque conforme a linha do tempo dos fatos judiciais envolvendo o prefeito Fábio Miranda, é importante lembrar que não é a primeira vez que a gente tem uma decisão da justiça. É claro que guardadas as devidas proporções dos processos judiciais de cada matéria que foi vinculada pela mídia a nível de estado, é importante dizer que a gente está aqui falando com base no que é publicado em portais que estão lá na capital, seja o Bahia Notícias ou o Jornal à Tarde, certo? Não começaram ontem. Essa linha do tempo, ela tem uma marca, um marco referencial aí, a partir de 6 de agosto de 2020, que pelo menos eu consegui pesquisar e consegui fazer essa memória propriamente com a matéria que saiu no Bahia Notícias, onde diz o seguinte: com indícios de improbabilidade, TCM representa contra o prefeito ao Ministério Público. Ou seja, não é a primeira matéria dessa natureza envolvendo o gestor municipal de Ceabra. E é claro que guardadas as devidas proporções das matérias e os fatos. Como eu disse no início do meu comentário, que os fatos sejam apurados e que a justiça seja feita dentro da legalidade. Eu até pensei, professor, em trazer esse material, porque assim, é importante a gente entender uma coisa, né? Ontem a matéria do Bahia Notícias vinha parecendo que era para um advogado do à tarde, né? Parecendo que era para um profissional de direito. Correto. Cuspiu tudo lá e jogou. Então você não entendia do que... Quem é leigo teria muita dificuldade em entender. A do Bahia Notícias já está mais clara, mais resumida, jornalisticamente mais falando, mais simplificada e mais fácil do ouvinte ou do leitor entender. Esse parágrafo último, eu até pensei em trazer também a matéria, eu só não trouxe porque eu, para ser justo também com a informação, mas é importante essa sua fala. Mas qual parágrafo você se refere? A última parte que você falou de outros julgamentos, outras matérias que foram vinculadas. E aí eu trouxe o marco referencial. Só que eu não sei se já foi julgado ou não. Correto, eu só estou dizendo que houve outras matérias. Com você. Houve outras matérias que foram publicadas. Eu não trouxe isso na época porque eu não sabia se teria sido julgado ou não, para não ser injusto, entendeu? Correto, mas é importante essa sua lembrança. E eu resumi aqui, até por conta do nosso tempo, e a linha do tempo do marco referencial dos processos que foram colocados aí diante do prefeito no sentido dele estar respondendo, é uma linha do tempo extensa. Ou eu fiz um marco referencial aí a partir dessa data de 6 de agosto de 2020. Mas se eu fosse me debruçar para falar toda essa linha do tempo, ia levar um tempo considerável e a gente pararia no dia de ontem, que foi quando saiu essa notícia no Jornal à Tarde, lá da capital, nesse sentido. Nerisvaldo Sobril. Débora. Bom, toda investigação merece atenção, e se foi aberta é porque existe algum indício de irregularidade, mas para que a gente possa até mesmo comentar com mais propriedade, é preciso que aguardemos o resultado das investigações, né? Muito bem. Nerisvaldo, eu só queria fazer uma pontuação. Acho que isso não cabe a mim dizer o que é positivo e o que é negativo. Agora, para a população ceabrense, eu acho que é importante que sirva de modelos para outros gestores também essa questão do pronunciamento. Acho que a gente nunca teve um prefeito de maneira tão atuante na questão de pronunciar sobre determinados assuntos para a sua população, mesmo que alguns achem que seja para a sua bolha, que não, acho que isso não importa muito, mas que é importante falar, que às vezes a gente cobra tanto
não quer falar pra gente, mas que fale. Esse comentário parece até absurdo para quem for de outras regiões. Exatamente. Né? Pô, prefiro... Isso não é de costume na cidade, né? Então, para a gente que trabalha com a comunicação há muito tempo, é importante. E importante também é entrevistar, é conversar, né? Além de você falar para o seu aparelho, falar para a sociedade, mas com direito de pergunta, de indagações, como esse processo está em andamento. E essa lembrança do Bolt, ela é sempre importante, porque isso não é comum para os chapadeiros, né? Ah, não, deixa lá, está acontecendo, está rolando. E vamos acompanhar, né, professor? Vamos acompanhar esse processo que vai estar andando aí.